Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai ver uma coisa super interessante em relação à recursividade e a compiladores. Bom, a gente viu em vídeos anteriores que a gente tem que tomar muito cuidado com função recursiva porque elas são muito custosas. Por que disso? Quando a gente chama uma função, é reservado um espaço na memória stack, na pilha. Se a gente chama uma função de forma recursiva e essa função ela não para, quer dizer, a recursividade não para, então cada função recursiva vai ocupando um espaço na memória stack até uma hora que a tua stack não vai ter mais espaço e vai estourar a memória. Então esse é o cuidado que a gente tem que tomar, não ocupar todo o espaço da stack. Essa é uma desvantagem da recursividade em relação a uma função não recursiva, certo? Você usar um laço for ou um while, ele pode rodar infinitas vezes que você não precisa se preocupar com memória. Já uma função recursiva não pode rodar infinitas vezes. O bacana é que existem certos compiladores que conseguem otimizar uma função recursiva em determinadas condições e quando o código for compilado, transformar esse código em uma função não recursiva. Automaticamente isso fica invisível para a gente. E aí, quer dizer, com isso, a gente não vai ter o problema do estouro de pilha. Só que o otimizador, o compilador, ele só consegue fazer essa otimização em uma determinada condição, quando é identificada que a função recursiva é uma função recursiva em cauda. O que é uma função recursiva em cauda? É uma função recursiva em que a chamada recursiva é a última instrução dessa função, exceto possivelmente pelo return, se tiver um return. Legal? Então, nessa condição, quando a gente cria uma função recursiva em cauda, o compilador pode otimizar esse código e transformar ele automaticamente numa função não recursiva. Legal? Existem muitos compiladores que fazem essa otimização, algumas linguagens não fazem, e tem linguagens como C que, por padrão, ela não faz otimização, mas você pode pedir para que o compilador faça quando você quiser que ela faça. Certo? Porque quando o compilador faz essa otimização, às vezes o código pode ficar um pouco maior do que ficaria não otimizado. O código fica um pouco maior, mas otimizado em termos de custo, de computação. Legal? Então eu vou mostrar nesse vídeo como que isso é feito, o que acontece quando a gente não otimiza, o que acontece quando a gente otimiza, e a gente vai brincar um pouquinho agora com assembly, inclusive, para poder explicar essa otimização. Legal? E eu vou mostrar para vocês como a gente pede para o compilador otimizar o código no deve ser. Tá? Então vamos lá, vamos para o código. Então eu vou fazer uma função recursiva bem simples. O objetivo da função recursiva é ela apresentar um contador na tela. Então vamos lá. Ó. Vai ter aqui o contador, e aí ele vai apresentar o valor da variável. E vai fazer a chamada recursiva aqui novamente. E vou passar o valor incrementado de 1. Então, se eu executar esse código, passando o 0 aqui no começo, vamos ver o que acontece. O bacana de fazer essa função recursiva com o contador é que a gente tem noção de em que momento em que houve o estouro da pilha. Na hora que estourou a pilha, ele vai mostrar no contador quantas funções estavam empilhadas. Deve estourar perto de 40 e poucos mil. Olha lá. Então, a minha pilha estourou quando tinha 43.166 funções recursivas empilhadas na memória. Bacana, né? Eu vou criar aqui uma função não recursiva. Então, não recursiva, por isso NR. Então, olha lá, vou criar um do while aqui infinito. Então, enquanto 1 for igual a 1, sempre 1 vai ser igual a 1, certo? Então, eu estou criando aqui um loop infinito. E vamos executar. Olha lá. Então, a gente vai ver que vai passar de 40 mil. Eu vou acelerar aqui um pouquinho para vocês não ficarem esperando. Reparem que já passou de 50 mil.
Passou de 100 mil e não estourou, porque não tem nada sendo empilhado na memória stack. Então, já pegamos a ideia aqui, né? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou pedir para que o compilador, quando for compilar esse código, ele otimize esse código de forma a transformar essa minha função, que é recursiva, em uma função não recursiva. Por que ele consegue fazer essa otimização? Porque essa função recursiva é uma função recursiva em cauda. Por quê? Porque a chamada recursiva é a última instrução dessa função. Como é que eu faço para pedir para o compilador otimizar o meu código? No GCC, eu tenho que passar um parâmetro para esse GCC. Aqui no DevC eu faço da seguinte forma. Vou em Project, Project Options, vou em Compiler, Code Generation, e aqui ó, em Optimization Level eu vou colocar em High. Vou dar um OK. Vou dar um rebuild aqui para ter certeza de que o código vai ser reconstruído. E vamos executar, vamos ver o que acontece. Reparem que eu já passei de 50 mil, né? Então já é mais do que tinha antes. E assim vai continuar rodando sem ter problema de estouro de pilha. Por quê? Porque quando esse código foi compilado, o compilador transformou aquela função recursiva em uma função não recursiva. Muito legal, né? E agora eu vou mostrar para vocês como isso acontece, o que o compilador faz, como é que ele otimiza. Só que é claro, né, eu não vou mostrar no código de máquina, eu vou mostrar em Assembly, que é uma linguagem aí, vamos dizer, muito perto do código de máquina. Vamos ver. Para mostrar para vocês, eu estou usando esse Compiler Explorer. Ele é bem bacana, vocês conseguem achar no Google, vocês veem que eu estou usando aqui ele no próprio navegador. Então aqui está o meu código em C e aqui do lado está o código em Assembly. A gente não precisa entender muito o que está acontecendo. O importante é que esse código aqui representa a sua função main. Então aqui ó, na linha 17 minha, está sendo chamada a função faz algo, que nem a linha 11 aqui, ela representa a linha 11. Então quando esse call é chamado, então o código vai executar o que está aqui em faz algo, vem aqui para a linha 3. Então aqui a primeira coisa que está acontecendo é sendo reservado um espaço da memória stack. E reparem que aqui na linha 11 está sendo feita uma nova chamada ao faz algo. Então do jeito que está o código aqui, esse código em Assembly ele não está otimizado. Quando chegar aqui na linha 11, ele vai chamar o faz algo de novo, então eu vou ter uma nova reserva de memória de pilha, de memória stack, e uma hora isso vai acabar estourando a pilha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o compilador otimizar o meu código. Então, eu vou pedir para o compilador otimizar no nível 2. E aqui ele está otimizado. O que mudou? Reparem aqui, a minha função main continua chamando a função faz algo, que vai ser empilhada aqui na memória. Só que agora foi colocado aqui nessa linha um label, tá? um nome. Essa linha aqui agora passa a ter um nome. O que vai acontecer? Vai acontecer o printf aqui, só que na linha 12, reparem que não vai ser chamado de novo a função faz algo. Agora o que vai acontecer? Essa linha aqui está pedindo para o meu código, quando chegar na linha 12, voltar para esse ponto L2. Então, quando chegar na linha 12, ele vai voltar para onde está o label L2. Então, ele volta para cá na linha 6 e volta a executar o que está aqui. Então, reparem que ele voltou para essa linha 6. O que vai acontecer aqui? Vai ser realizado um novo printf. E aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, tá acontecendo um incremento, tá vendo? Esse add ebx,1 está incrementando o nosso contador em 1. Então, reparem que cada vez que for executado, eu não vou agora chamar novamente a minha função de forma recursiva. Ele simplesmente vai voltar para cá, para a linha 6, para executar tudo de novo, volta para a linha 6, executa tudo de novo, e não vai ser reservado um novo espaço de memória, porque ele não está pedindo para ser executada a função faz algo várias vezes.
Em outras palavras, esse meu código aqui transformou uma função que antes era recursiva em uma função não recursiva. É por isso, então, que se eu executar essa função aqui que eu escrevi como sendo uma função recursiva, não vai ter problema nenhum, não vai ter perigo de estourar pilha. Muito joia isso, né? Esse vídeo serviu para mostrar para vocês que em determinadas condições o compilador consegue otimizar o código. Só que no nosso caso, como a gente usa o devc e o devc usa como compilador o GCC, então a gente tem que habilitar isso manualmente, ele não faz isso de forma automática, ok? Só para tirar mais uma possível dúvida que vocês possam ter, então nesse exemplo aqui, ó, isso aqui é uma função recursiva em cauda. Por quê? Porque a chamada recursiva é a última instrução da minha função. No caso aqui são dois blocos, né? Tem esse bloco aqui e esse bloco aqui. Mas a minha função recursiva aqui está no fim desse último bloco. Então isso é uma função recursiva em cauda. Por outro lado, se eu fizesse isto daqui, isso não é mais uma função recursiva em cauda. Por quê? Essa instrução que é a chamada recursiva vai ter que ser executada primeiro para depois ser realizada essa soma. Então, na verdade, a minha chamada recursiva não é a última instrução da linha. A última instrução nessa linha é a soma de 1 mais o retorno dessa instrução. Então, só cuidado com isso, ok? Mas, de qualquer forma, esse tipo de ação aqui também, às vezes, pode ser otimizado pelo compilador, tá bom? Mas é uma dúvida que é muito comum a gente ter. Então, tá bom, pessoal. Hoje a gente aprendeu duas coisas interessantes. O conceito de recursividade em cauda e a otimização do compilador. E esse tipo de otimização é chamada de otimização de chamada em cauda, ou Call Tail Optimization. Legal, pessoal? Então valeu, até o próximo vídeo.